CEO é impedida de sacar dinheiro e em 1 minuto demite o gerente incompetente. A cena era surreal. Letícia entrou no banco confiante como sempre, com seu terno elegante e um sorriso no rosto. Ela era CEO de uma startup promissora, uma mulher negra, determinada e cheia de sonhos. Mas ao se aproximar do caixa, o clima mudaria drasticamente. O funcionário olhou para ela com um olhar desdenhoso, como se estivesse avaliando se ela realmente pertencia àquele lugar. Desculpe, senhora, mas não consigo processar seu saque. Preciso de uma autorização, disse ele, de braços cruzados. A resposta teve um peso esmagador, como se o ar tivesse sido cortado. A fúria começou a borbulhar dentro de Letícia. Autorização! Eu sou a CEO de uma empresa avaliada em milhões. Meu nome é Letícia Silva e minha identidade não é sua preocupação. O rapaz apenas fez uma expressão de desdém, chamando o gerente. Em poucos segundos, o homem que deveria ser um suporte a clientes chegou, mas carregava um sorriso que exalava arrogância. Ele se apresentou como Fernando, e seu olhar atravessou Letícia como uma faca afiada. Desculpe, senhora, mas temos protocolos a seguir. Você precisa de um documento específico, disse ele, subestimando a raiva que fervia nos olhos dela. Letícia sentiu um nó na garganta. O clima quente do banco contrastava com o frio da indiferença daquele homem. O doce cheiro de café, que minutos atrás parecia convidativo, agora era apenas um tormento. O que começou como um momento de revolta se transformou em um campo de batalha. As vozes ao redor, murmúrios de observadores, se tornaram um eco distante. Mas Letícia conseguia ouvir cada palavra. Quem ela pensa que é? Murmurava uma cliente ao fundo. Isso é ridículo. Disparou outra. Os comentários a fizeram se sentir pequena. Mas a pequena Letícia que eles imaginavam não existia mais. Com olhos cheios de determinação, ela tomou uma decisão. Um gesto simples, mas potente. Fernando, você está demitido. A declaração soou estrondosa no ar, como um canhão disparado. O gerente arregalou os olhos, surpreso por sua ousadia. No entanto, todos no banco sentiram a tensão elétrica no ambiente se intensificar. A demissão de Fernando não era apenas uma ação impulsiva. Era uma declaração de guerra contra o sistema que tentava silenciá-la. Mas aquilo, claro, tinha suas consequências. A notícia rapidamente se espalhou nas redes sociais, como fogo em palha seca. CEO demite gerente incompetente. Preconceito bancário exposto. O que mais escondem? As reações foram explosivas, mas logo começaram a surgir detalhes sombrios sobre a empresa de Letícia. Segredos que ela nunca imaginou que existissem começaram a vir à tona, ameaçando não só sua reputação, mas também a estabilidade de sua startup. Certa noite, diante da tela do computador, Letícia se viu mergulhada numa tempestade de mensagens e comentários. A pressão era esmagadora. A coragem dela para enfrentar o banco agora parecia uma espada de 2 gumes. O que começou como um ato de resistência se tornara um pesadelo de proporções assustadoras. O telefone vibrou. Um novo comentário nas redes sociais a fez congelar. Você deveria ter um cuidado maior com o que esconde, Letícia. O passado sempre vem à tona. Ela sentiu o coração acelerar e o nó na garganta voltar. O que significava aquilo? Era um ameaçador lembrete de que sua luta por respeito e dignidade apenas começava. As sombras de seu passado estavam prestes a ser desveladas e com isso a pergunta pairava no ar.
Até onde suas escolhas poderiam levá-la? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Sem aviso! Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Letícia batia forte, acelerado, como se quisesse sair pela boca. Enquanto ela lia o comentário ameaçador na tela, um frio intenso a envolveu. A sensação de paralisia a tomou. O que aquele texto significava? O passado sempre vem à tona. O que isso queria dizer? Ela fechou os olhos por um momento, tentando se acalmar, mas o nó na garganta apenas cresceu. Era como se alguém tivesse derrubado um balde de água fria sobre suas esperanças. Naquela velocidade, as notificações pipocavam. A pressão das redes sociais a bombardeava. A cada novo alerta, ela sentia que estava mais próxima de perder o controle. Letícia decidiu que não poderia ficar ali sentada, paralisada. Ela pegou seu celular e começou a pesquisar seu nome, ansiosa e temerosa do que poderia encontrar. O que descobriu a gelou até os ossos. Um artigo apareceu, como uma foto antiga dela, rodeada por uma multidão. As manchetes gritavam: escândalo envolvendo ex-CEO de antiga empresa de Letícia. Isso fez sentir um aperto no estômago. Mas o que mais a deixou em choque foi a revelação de que naquele tempo ela havia estado envolvida em um esquema de fraude. A matéria a descrevia como uma jovem ambiciosa, tentando escalar a empresa a qualquer custo, até levar a ex-parceira ao colapso financeiro. A queda anulou sonhos, pesadelos se tornaram realidades para muitos. Letícia estava em choque. Aquela parte de sua vida, aquela história, tinha sido enterrada. Mas agora estava de volta à tona, como um fantasma do qual ela tentou fugir. Ela se recordou das noites sem dormir, das promessas que fez a si mesma de nunca mais voltar a estar envolvida em nada que cheirasse a corrupção. O peso do segredo a esmagava, e todas as luzes que antes brilhavam em sua mente agora se apagavam. O barulho do telefone a trouxe de volta à realidade. Era uma mensagem de Miguel, seu sócio. Letícia, você viu as redes? Precisamos conversar urgentemente. A urgência na sua voz fazia o coração dela acelerar ainda mais. Ele sabia que algo estava errado. Mas como explicar tudo isso? Como colocar em palavras a tempestade que estava dentro dela? Enquanto ela pensava, a porta do escritório se abriu. Era Clara, sua assistente, pálida como papel. Letícia, você precisa ver isso! Clara estendeu a mão com o celular e Letícia viu um vídeo sendo compartilhado. Nas imagens, o ex-gerente, Fernando, agora completamente despreocupado, estava rindo em um bar com amigos. Ele estava contando a história de como foi demitido pela CEO, mas com uma reviravolta. Fernando tinha dados incriminadores de Letícia, documentos e gravações que podiam mudar tudo. Isso não é possível, Letícia sussurrou, sentindo o suor frio escorrer pelo rosto.
A raiva e o horror se conflituavam dentro dela, que desceu como uma onda avassaladora. Tudo o que tinha construído poderia ser destruído. Mande o vídeo para a polícia! Temos que fazer algo! Gritou Clara, mas Letícia sabia que não era assim que as coisas funcionavam. O que ela faria? A cada dia perdido, mais a verdade se escorria entre os dedos. O telefone vibrou de novo. Um novo alerta. As redes sociais estavam fervilhando. Mas agora, ponto. Era uma tempestade que ela não podia controlar. E em meio à confusão, uma pergunta permanecia: até onde Letícia estava disposta a ir para proteger seu futuro? Enquanto Letícia se debatia com o turbilhão de emoções, um silêncio profundo começou a preencher o escritório. O vídeo de Fernando ecoava na sua mente, e a ideia de que suas fraquezas poderiam ser vendidas como um espetáculo a aterrava. Mas antes que pudesse reagir, um estrondo vindo de fora quebrou o silêncio. Ela olhou pela janela e viu uma multidão se aglomerando em frente ao banco. Um grupo de manifestantes brandia cartazes e gritos de protesto. Demitida injustamente! Respeito já! Letícia sentiu uma onda de pavor. A situação estava se tornando maior do que ela poderia controlar. Miguel chegou, sua expressão assustada. Letícia, precisamos sair. A situação aqui ficou feia. Letícia se virou em direção a ele, a confusão ainda misturada com a intensa pressão que sentia. Ela sabia que a pressão social poderia arrasá-la, mas não esperava que isso acontecesse tão rápido. É só um vídeo, Miguel. Eu posso explicar tudo isso, disse ela, tentando reter algum controle. Mas a voz dela tremia, e ela sabia que cada segundo que passava era uma faca afiada, cortando suas chances de defesa. Ele sacudiu a cabeça, a urgência evidente em seu olhar. Não é só isso. O que você não está me contando? Letícia hesitou. Por um momento, um turbilhão de segredos passou pela sua mente. E se ela contasse a Miguel sobre aquele passado obscuro? Mas antes que qualquer palavra pudesse sair de sua boca, Clara interrompeu, pálida como um fantasma. Letícia, o que eu descobri é muito pior. A voz dela soava como uma sinfonia de alarme. Clara engoliu em seco e mostrou um novo post no celular. A manchete era devastadora. O verdadeiro passado de Letícia Silva. Fraude e traição no comando. Letícia sentiu uma onda de dor. Como isso foi parar na internet tão rápido? Tem mais, continuou Clara, a ansiedade saturando o ar. As investigações estão ligando você ao escândalo de uma série de empresas, não só a anterior. O coração de Letícia disparou. Ela se lembrou das noites onde tudo parecia estar sob controle, mas agora parecia que o muro que havia construído estava desmoronando. Como ele conseguiu isso? Letícia sentiu um nó na garganta, como se estivesse sendo estrangulada. Clara hesitou. Parece que Fernando não está sozinho. Ele tem parceiros e alguém dentro da sua antiga empresa está vazando informações. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Isso não era mais sobre uma disputa de poder. Era sobre a sua vida. Mas, antes que Letícia pudesse processar tudo, um grito ecoou pelas janelas abertas, chamando todos para fora. Nós queremos a verdade! Devolve o que você levou! Um frio correu pela espinha dela. Aquela voz parecia familiar, e de repente ela se lembrou de um rosto no meio da multidão. Uma ex-colega de trabalho. Alguém que ela acreditava ter ajudado a levantar na carreira. Como isso era possível?
Miguel puxou Letícia, a urgência levando-os para longe da janela. Mas algo dentro dela começou a quebrar. Não podemos fugir, ela murmurou. Eu não posso deixar que isso acabe assim. Ela olhou para Clara e Miguel, a expressão tensa em seus rostos. Precisamos enfrentar isso. Mas como? Letícia, se você não souber de onde vem a traição, como irá lutar? Miguel questionou, os olhos penetrantes. Pergunta que ressoou como um eco profundo em sua mente. Letícia nunca sentira tanto peso. E naquele momento, a verdade começou a emergir do fundo da sua memória. Uma lembrança escorregadia, um segredo guardado. As 7 chaves, algo que poderia transformar tudo. Antes que pudesse articular a ideia que estava se formando, um som estrondoso cortou o ar. A porta do escritório foi aberta com violência. Era o segurança do banco, ofegante, com um olhar alarmado. Desculpem, pois precisamos evacuar o prédio. A situação lá fora ficou insustentável. Com a adrenalina pulsando, o trio trocou olhares. O passado de Letícia e seu presente estavam prestes a colidir com uma força devastadora. E enquanto saíam pela porta, a pergunta reverberava em sua cabeça. Quem realmente estava com ela nessa batalha? A cada passo, a certeza de que tudo poderia mudar a qualquer momento se intensificava. A verdade que ela temia estava mais próxima do que nunca. A pressão no ar era palpável enquanto Letícia, Miguel e Clara corriam pelos corredores do banco, com a multidão ainda gritando lá fora. O segurança os empurrava para uma saída lateral e a adrenalina fazia o coração de Letícia bater forte. Mas a sensação de urgência logo se misturou ao medo profundo quando ela lembrou do vídeo de Fernando. O que ele tinha? O que mais poderia sair daquelas sombras? No momento em que cruzaram a porta de saída, a cena externa era caótica. Manifestantes agitavam cartazes e gritavam palavras de ordem. Mas Letícia não conseguia processar nada disso. A mente dela estava em outro lugar. Mais uma vez, ela lembrou da frase que não conseguia esquecer. O passado sempre vem à tona. E, de repente, tudo parecia um pesadelo prestes a se concretizar. Enquanto se afastavam da agitação, algo brilhou em seu bolso. Era o celular dela. Uma notificação. O coração dela acelerou quando viu que era uma mensagem de alguém inesperado. Olá, Letícia. Precisamos falar. É sobre o que você me pediu. A verdade sobre seu passado. O remetente era anônimo. Quem é? Ela murmurou. A cada letra, that felt like a cut, causando um aperto no peito. Miguel e Clara perceberam sua hesitação. O que foi? Você está bem? Ele perguntou. Mas Letícia apenas sacudiu a cabeça, tentando manter a calma. O que mais estava escondido? Com a mente confusa, ela apertou o celular com força e mensagem continuou segurando sua atenção. A verdade pode te salvar ou te destruir. Venha ao lugar onde tudo começou. O silêncio caiu sobre o grupo. O olhar de Miguel se endureceu. Ele sabia que o passado era perigoso. Ela hesitou, mas havia algo nos olhos de Clara. Você confia nesse desconhecido, Letícia? A respiração dela devia ser ofegante. Se não confiamos neles, o que podemos fazer? Isso pode ser uma armadilha. Mas antes que Letícia pudesse responder, uma explosão de luz iluminou a rua. O som de vidros quebrando ecoou e uma fumaça preta começou a subir. As pessoas em volta gritaram e correram, e um pânico instantâneo tomou conta da cena. Era um ataque? O que estava acontecendo? O chão parecia tremer sob suas pernas.
Precisamos ir! Gritou Miguel, puxando Letícia e Clara para longe do alvoroço. Mas ela se sentiu paralisada, fixa ao lugar, enquanto observava a confusão se desenrolar diante de seus olhos. A tumultuada multidão, no entanto, começou a gritar seu nome: Letícia! Letícia! Eles sabiam que ela estava ali, e a ideia de que a culpa de tudo isso poderia cair sobre ela ficou ainda mais assustadora. Quando finalmente tomou coragem, ela começou a andar na direção oposta à explosão. Mas uma figura conhecida apareceu do outro lado da rua. Era Fernando, com um sorriso que era tudo menos acolhedor. Ele estava segurando uma pasta, e ela podia ver o conteúdo escorrendo. Documentos, provas de tudo que já tinha feito. Você acha que pode escapar de mim, Letícia? A verdade é mais forte que você! Ele gritou, a voz dele ecoando sobre os gritos da multidão. O estômago dela virou. A verdade, a mentira, tudo se misturava como um redemoinho. E nesse caos, um pensamento cortante cruzou sua mente. E se eu sempre tiver sido a vilã? Vamos! Miguel empurrou e começaram a se afastar. Mas Letícia parou novamente. Os gritos faziam sua cabeça doer. As pessoas estavam lá por ela. Não por Fernando! Era um confronto que ela não poderia mais evitar. O peso na consciência, o peso do passado. Tudo isso começou a esmagá-la. Espera! Sem conseguir conter a própria voz, ela virou-se, enfrentando Fernando. O que você realmente quer? A pergunta pairou no ar entre eles, e seu coração disparou. Era hora de uma escolha. O que ela estava disposta a sacrificar para trazer à tona a verdade? Era hora de um jogo mais perigoso do que qualquer outra coisa que já tinha vivido. E então, a multidão começou a se agitar novamente. Mas não era apenas por causa da confusão. Era como se algo muito maior estivesse prestes a acontecer. E a tensão elétrica no ar prometia uma mudança drástica nas suas vidas. Mas mais que isso, quem realmente estava do lado dela? O futuro parecia incerto, mas uma única certeza surgia. A verdade não poderia permanecer enterrada por muito mais tempo. O passado, como um fantasma, estava prestes a cobrar a conta. Enquanto a fumaça subia em volta deles, ela soube que a escolha que faria alteraria tudo. E com isso, a pergunta final ecoava. Até onde Letícia estava disposta a ir para descobrir o que realmente significava ser a CEO de sua própria vida? Enquanto Letícia encarava Fernando, a tensão no ar era quase palpável. O seu olhar desafiador ecoava com a raiva que fervia dentro dela. O que você realmente quer? Repetiu, sua voz mais firme agora, enquanto a multidão começava a murmurar. Mas a resposta dele a pegou de surpresa. Quero que você revele a verdade, Letícia. Não apenas sobre o que aconteceu no passado, mas sobre quem você realmente é. Ele ergueu a pasta, ameaçador. Era como se o tempo tivesse parado no meio da confusão. O que ele tinha? O que mais poderia existir além do escândalo que ela já temia? Nesse momento, um grito rouco atravessou a multidão. Letícia virou a cabeça e, de repente, o mundo ao redor dela desmoronou. Clara estava empurrada para a frente, seu rosto branco como papel. Letícia, espera! Gritou, os olhos arregalados de desespero. Clara, o que aconteceu? Letícia perguntou, mas a angústia no olhar da assistente ressoava como um eco aterrador. Então Clara tomou coragem e olhou diretamente nos olhos de Letícia. Eu não queria que você descobrisse assim,
Mas há algo que preciso dizer. Nesse instante, uma figura emergiu das sombras. Alguém que ninguém esperava ver. Era Miguel. Ele se aproximou com uma expressão séria, seu olhar alternando entre Letícia e Clara. O que está acontecendo aqui? O que ela está tentando te dizer? A tensão se instalou novamente. Clara respirou fundo. Miguel, você tem que saber. O passado de Letícia não é o que todos pensam. Eu tenho provas de que ela não estava sozinha naquela fraude. As palavras de Clara a atingiram como um raio. O que ela estava dizendo? Todos estavam tão focados na imagem que Fernando criara. Mas e se houvesse mais? Como assim, Clara? Letícia questionou, sentindo o coração acelerar. Durante meu tempo na companhia anterior, eu vi coisas. Coisas que você não podia saber, Letícia. Algumas decisões só foram tomadas porque havia pressão de cima. Relações que você não conhecia. Pessoas que manipulavam tudo. A voz de Clara estava trêmula, mas firme. Fernando soltou uma risadinha sarcástica. Viu? Até mesmo sua assistente está tentando te tirar do buraco. Mas você pode ver. A verdade não te libertará, Letícia. Ela vai te enterrar. A confusão tomou conta de Letícia e o nó na garganta cresceu. Um misto de raiva e dor a inundava. Clara, você sabia disso tudo e não me contou? A traição apenas parecia crescer nas palavras. Eu não sabia como. E agora, neste momento, tudo isso poderia implodir em nós. Não só sua carreira, mas nossas vidas. Clara estava à beira das lágrimas e... Opa! Letícia se sentiu dividida entre a resolução de enfrentar a situação e a desconfiança dela. Com um movimento brusco, Fernando se adiantou, interrompendo a tensão. Se preparem, o que tenho aqui pode mudar tudo. Ele abriu a pasta, revelando documentos que pareciam oficiais. Contratos, e-mails, gravações. A verdadeira rede de corrupção. E adivinha? Seu nome está bem no centro. A multidão começou a murmurar em voz alta, gesticulando com indignação. E então, algo realmente inesperado aconteceu. Miguel foi em direção a Fernando, seus pensamentos transparecendo em sua expressão. Você não pode fazer isso. Essa não é a maneira. Sua voz tremia, mas Letícia percebeu. Ele não estava apenas agindo como sócio, mas como alguém que tinha seus próprios segredos. Fernando sorriu, como um predador. Cuidado, Miguel. Segredos não são algo que você pode esconder para sempre. A confusão virou um pesadelo enquanto Letícia olhava para Miguel. Era como se a verdade estivesse prestes a emergir em um mar de mentiras. O rosto de Miguel ficou pálido, enquanto os manifestantes boreais começaram a gritar ainda mais alto. A verdade! Queremos a verdade! Era a hora do confronto, o ápice do desespero, quando as peças do quebra-cabeça começaram a se alinhar. A revelação de Clara. Será que havia mais gente envolvida? E se Miguel estivesse ligado a tudo isso? O que mais se escondia nas sombras? O que mais a esperava naquele torvelinho? O futuro era uma incógnita, e a única certeza era que a explosão estava prestes a acontecer. A única pergunta que restava: quem dessa vez iria sair inteiro dessa história? Enquanto Letícia encarava Fernando, a tensão no ar era quase palpável. O seu olhar desafiador ecoava com a raiva que fervia dentro dela. O que você realmente quer? Repetiu, sua voz mais firme agora, enquanto a multidão começava a murmurar. Mas a resposta dele a pegou de surpresa. Quero que você revele a verdade, Letícia.
Não apenas sobre o que aconteceu no passado, mas sobre quem você realmente é. Ele ergueu a pasta, ameaçador. Era como se o tempo tivesse parado no meio da confusão. O que ele tinha? O que mais poderia existir além do escândalo que ela já temia? Nesse momento, um grito rouco atravessou a multidão. Letícia virou a cabeça e, de repente, o mundo ao redor dela desmoronou. Clara estava empurrada para frente, seu rosto branco como papel. Letícia, espera! Gritou, os olhos arregalados de desespero. Clara, o que aconteceu? Letícia perguntou, mas a angústia no olhar da assistente ressoava como um eco aterrador. Então, Clara tomou coragem e olhou diretamente nos olhos de Letícia. Eu não queria que você descobrisse assim, mas há algo que preciso dizer. Nesse instante, uma figura emergiu das sombras. Alguém que ninguém esperava ver. Era Miguel. Ele se aproximou com uma expressão séria, seu olhar alternando entre Letícia e Clara. O que está acontecendo aqui? O que ela está tentando te dizer? A tensão se instalou novamente. Clara respirou fundo. Miguel, você tem que saber. O passado de Letícia não é o que todos pensam. Eu tenho provas de que ela não estava sozinha naquela fraude. As palavras de Clara a atingiram como um raio. O que ela estava dizendo? Todos estavam tão focados na imagem que Fernando criara, mas e se houvesse mais? Como assim, Clara? Letícia questionou, sentindo o coração acelerar. Durante meu tempo na companhia anterior, eu vi coisas. Coisas que você não podia saber, Letícia. Algumas decisões só foram tomadas porque havia pressão de cima. Relações que você não conhecia. Pessoas que manipulavam tudo. A voz de Clara estava trêmula, mas firme. Fernando soltou uma risadinha sarcástica. Viu? Até mesmo sua assistente está tentando te tirar do buraco. Mas você pode ver, a verdade não te libertará, Letícia. Ela vai te enterrar. A confusão tomou conta de Letícia e o nó na garganta cresceu. Clara, você sabia disso tudo e não me contou? A traição apenas parecia crescer nas palavras. Eu não sabia como. E agora, neste momento, tudo isso poderia implodir em nós. Não só sua carreira, mas nossas vidas. Clara estava à beira das lágrimas e Letícia se sentiu dividida entre a resolução de enfrentar a situação e a desconfiança dela. Com um movimento brusco, Fernando se adiantou, interrompendo a tensão. Se preparem, o que tenho aqui pode mudar tudo. Ele abriu a pasta, revelando documentos que pareciam oficiais. Contratos, e-mails, gravações, a verdadeira rede de corrupção. E adivinha? Seu nome está bem no centro. A multidão começou a murmurar em voz alta, gesticulando com indignação. E então algo realmente inesperado aconteceu. Miguel, com os olhos ardendo de raiva, se lançou para a frente e atirou uma cadeira ao chão, criando um barulho ensurdecedor. Todos olharam para ele, surpresos. O que estava acontecendo? Você não vai fazer isso, Fernando! Miguel gritou, a voz dele carregada de emoção. Você é um mentiroso! Não pode me envolver nisso! O coração de Letícia disparou. O que ele estava escondendo? A revelação de Clara agora a deixava devastada. Mas Miguel parecia ter seus próprios segredos. Não me faça rir, Miguel! O que você acha que vai acontecer? Nenhum de vocês pode escapar!
A expressão de Fernando se transformou em um sorriso satisfeito, como se soubesse que tinha controle sobre a situação. Letícia sentiu um frio na espinha. O pânico a consumia. Miguel, o que você sabe que não me contou? A voz dela quase saiu em um sussurro. Mas o terreno sob seus pés parecia estar desmoronando. Ele hesitou, o olhar perdido, e então, com um grito de desespero, disparou. Eu sou parte disso! Eu fui envolvido nas fraudes. Me forçaram a assinar documentos que não deveria. Eram ameaças contra mim e minha família. A multidão ficou em silêncio. O chão parecia se abrir sob os pés de Letícia. Miguel não era apenas o sócio. Ele era parte do problema. Toda a coleção de segredos, mentiras e manipulações que construíra sua empresa tinha uma linha direta com Miguel. Ele estava em um buraco tão fundo quanto ela. A multidão começou a murmurar novamente. Pontos de vista se fragmentando. Traidor, mentiroso. E isso não pode ser verdade, ecoaram. Letícia estava em choque. Quais eram as verdadeiras intenções de Miguel? Me deixe explicar. Tudo o que fiz foi por você. Eu sempre quis proteger você, ele gritou, mas agora não havia mais confiança. Você traiu a nossa luta. Tudo isso está desmoronando. A sensação era de um golpe no estômago. O que deveriam fazer agora? A confiança estava quebrada. E o futuro parecia mais incerto que nunca. Letícia olhou para Fernando, os documentos ainda em suas mãos. A verdade estava mais próxima, mas agora, quem poderia dizer se era uma salvação ou uma condenação? E no meio daquele caos, a pergunta ecoava. Até onde Letícia estava disposta a ir para descobrir a verdadeira natureza de seus aliados? Letícia encarava Miguel, a adrenalina pulsando, enquanto ele revelava o segredo que poderia arruinar tudo. O silêncio pesado pairava no ar, misturado com os murmúrios da multidão, agora confusa e hesitante. Você é parte disso? Ela perguntou, a voz embargada. Como pôde, Miguel? A expressão dele se contorcia entre arrependimento e defesa. Era tudo o que eu podia fazer. Não tinha escolha, Letícia. Ele gesticulou, a frustração expelindo-das. Suas palavras. Havia ameaças contra minha família. A resposta reverberou como um eco em meio à multidão. Olhares de desprezo se voltaram para ele, e a atmosfera estava prestes a explodir. Fernando, com seu sorriso maligno, estava pronto para aproveitar a situação. Viram? O homem que você confiou é o traidor. Acha que você pode escapar disso? Estou apenas no começo. Ele ergueu a pasta, rindo. Posso te garantir que o que tenho aqui vai derrubar sua carreira de uma vez. Letícia sentiu o coração disparar. E se tudo aquilo que tinha construído desmoronasse? Olhou para Clara, implorando por respostas. Sua assistente, emocionada, puxou algo do bolso. Era um pendrive pequeno e brilhante. Eu encontrei isso no escritório antes de sair. Era de Miguel. Suas palavras eram pesadas, como se o mundo estivesse prestes a desabar. Miguel ficou branco. Você não pode fazer isso. Ele avançou, mas ela se manteve firme. Você precisa saber que tudo isso pode acabar com a sua vida, Letícia. Não posso deixar isso acontecer. O entrelaçar dos olhares foi intenso, repleto de um misto de esperança e desespero. Que história é essa? Letícia perguntou, a voz quase um sussurro. O pendrive tinha uma
carga de segredos que poderia mudar tudo. Miguel olhou para a multidão, sua voz embargada. És arriscado. Você não sabe o que pode estar lá. Pode ser uma armadilha. Não importa, eu preciso saber a verdade. A determinação de Letícia crescia. Justo quando ela pensava em avançar, uma sirene estridente cortou o ar. Uma viatura da polícia deslizou até a calçada e homens em uniforme saíram apressados, cercando a área. O pânico tomou conta da multidão. A polícia! Alguém gritou. Fernando, que parecia tão seguro, começou a se contorcer. Não podem fazer isso! Tudo o que fiz foi para proteger você! Sua voz nervosa esboçava um desespero que não se encaixava em seu personagem arrojado. A pressão aumentava. Letícia viu Miguel olhando para a viatura com um misto de terror e esperança. Vocês dois precisam ir. Agora. Não podem ficar aqui. Ele agarrou o braço de Letícia, mas o olhar dela estava fixo no pendrive. O que ele continha poderia ser uma chave para libertá-la ou acionar sua ruína. A sirene soou mais uma vez e a multidão começou a se dispersar. Vão, Letícia! O tempo está acabando! Miguel implorou, mas Letícia hesitou. O pendrive tinha a verdade e ela precisava saber. Então, um novo grito cortou o ar. Letícia! Era Clara, apontando entre os manifestantes. E lá estava ela. Uma figura que Letícia conhecia bem. A ex-parceira de sua antiga empresa. A mulher que havia enfrentado as mesmas tempestades. Ela estava lá, com um olhar determinado. Eu sei quem você é, Letícia. Venha aqui. É hora de você revelar tudo. As palavras dela eram um convite e uma ameaça, ao mesmo tempo. Os ecos da multidão eram altos, borbulhando, como uma tempestade prestes a estourar. Não, isso não é certo, Letícia gritou. Mas já era tarde. A multidão estava tomada pela adrenalina. E a figura da sua ex-parceira se tornava cada vez mais próxima. Letícia sentiu um frio na espinha. O que mais ela sabia? Venha, você vai entender. É hora de encarar a verdade de frente. A declaração da ex-parceira fez o coração de Letícia disparar. Ela olhou para Miguel e Clara. Um turbilhão de emoções a dominava. Quais segredos? Quais alianças? Quais traições estavam prestes a se desvelar? O pânico se instalava. Letícia sentiu que o chão estava desaparecendo sob seus pés. A verdade estava mais próxima do que nunca. Mas o preço a pagar? Qual seria a consequência disso tudo? O futuro era uma névoa densa e as primeiras luzes da manhã pareciam prometer tanto quanto ameaçar. E ali, em meio ao caos, uma única pergunta surge. Até onde Letícia estava disposta a ir para descobrir a verdade, custe o que custar. Letícia encarava a ex-parceira com um olhar fixo, a adrenalina pulsando em suas veias. É hora de você revelar tudo! As palavras rasgaram o ar e a multidão absorveu cada sílaba como se fossem chamas. Letícia sentiu seu coração acelerar. Mas antes que pudesse pensar em como processar aquilo tudo, a ex-parceira deu um passo à frente, seus olhos brilhando, como se carregassem um segredo explosivo. Então, algo mudou. O ar ficou pesado e um som distante começou a se intensificar, como o rugido de trovões se aproximando. Um homem, no meio da multidão, começou a gritar, gesticulando freneticamente. Cuidado! Cuidado! As pessoas se viraram e, de repente, o caos tomou conta.
O que estava prestes a acontecer era além do que qualquer um poderia imaginar. E foi assim que uma explosão eclodiu. Uma fumaça negra surgiu à distância. E Letícia sentiu o mundo à sua volta tremer. Um carro explodiu. Os gritos tomaram a cena. Como se todos estivessem vivendo um pesadelo coletivo. Os olhos da multidão se arregalaram em terror, enquanto as pessoas se aglomeravam, correndo em direções opostas. O pânico se espalhou como um fogo incontrolável. Vamos! Miguel gritou, agarrando Letícia pela mão. Mas ela estava paralisada. A imagem clara da explosão, a fumaça densa e aquele eco sufocante tornaram tudo um borrão em sua mente. Clara, ainda em choque, olhava para Letícia como se quisesse que ela tomasse uma decisão. O que vamos fazer? Letícia não conseguia pensar. A realidade tinha se distorcido. Tudo girava em torno dela. Fernando, que se achava o dominador da situação, agora estava medroso. Ele se afastou, incapaz de ocultar o pavor no rosto. Sem mais palavras, ele virou as costas e começou a correr, abandonando sua pasta na calçada. "Espera!" Letícia gritou. Mas era tarde demais. O destino do homem que havia manipulado sua vida estava se afastando, enquanto a verdadeira luta estava apenas começando. A multidão, em um frenesi, se dispersava, mas as pernas de Letícia pareciam coladas ao chão. E foi nesse rastro de caos que percebeu: Clara estava segurando algo. O pendrive. "Vamos! Temos que descobrir o que está aqui!" Clara levantou a mão, fazendo a luz brilhar com seu reflexo momentâneo. Mas a luz rapidamente se apagou quando uma segunda explosão iluminou o canto da rua. O som violento ecoou, e a única coisa que Letícia conseguiu fazer foi se jogar ao chão, puxando Clara e Miguel junto de si. O tempo parecia ter parado enquanto o mundo se desfazia diante de seus olhos. "Não podemos ficar aqui!" Miguel gritou, preocupação estampada no rosto. Letícia se levantou, agora com um novo olhar. Apesar do medo que pulsava, uma determinação primordial começou a crescer. Precisamos descobrir a verdade antes que tudo isso acabe. Com os braços trêmulos, Clara ativou o pendrive no celular dela, encostando mais perto da luz. Mas o que apareceu na tela fez o coração de Letícia parar. Eram vídeos, gravações, imagens dela no meio de reuniões. Mais uma vez, os rostos daquelas que pareciam amigas e colegas, agora envelhecidas pelas sombras do escândalo. "Esse não é só o seu passado, Letícia," Clara sussurrou, o rosto se contorcendo em horror. "Parece que todos estavam envolvidos nisso, mesmo nós. Todo mundo tinha um papel no que aconteceu." "Como assim?" perguntou Letícia, a confusão crescendo em seu peito. "O que você quer dizer?" O celular apitou e uma mensagem chegou. Era uma notificação que trouxe um frio gélido até seus ossos. "Revelaremos a verdade sobre você e sua empresa. Prepare-se." E a assinatura, um nome que Letícia nunca imaginaria ver ali. Meus Deus, o mundo desabou. Era alguém do seu passado, alguém que ela pensava estar distante. A traidora, mas também a verdadeira mente por trás de tudo. "Por que você não me contou?"
Letícia perguntou a Clara, os olhos ardendo com a mistura de dor e raiva. Porque eu não sabia. Eu só descobri com os documentos que encontrei. Estava sendo ameaçada também. Clara gritava com os olhos cheios de lágrimas. Letícia se virou, a mente zumbindo. O passado estava mais presente do que nunca. E agora, a confiança que ela tinha em cada um era uma mentira vestida de amizade. Alguém jogava ela contra a parede. Porém, antes que pudesse processar, o sorriso de Fernando brotou em sua mente. O truque dele parecia vir junto. A verdade que ele queria expor poderia muito bem ser a verdade sobre todos eles. Com o mundo desmoronando ao seu redor e o eco da confusão de risos e gritos em seu ouvido, ela percebeu a opção que tinha. E uma pergunta fez rugir dentro dela. Até onde Letícia poderia ir para proteger não só sua vida, mas o que sobrou de sua verdade? Letícia encarava o pendrive, o brilho da tela ofuscando seu entendimento. A revelação declara moldou sua realidade em fragmentos agudos. O que você quer dizer? Por que Miguel e eu estaríamos juntos nisso? Sua voz era uma combinação de incredulidade e raiva, como se um mar de lembranças e segredos estivesse prestes a inundá-la. A multidão continuava agitada, mas os seus olhos estavam focados na tela iluminada, enquanto Clara falava entrecortada. Eu fui ameaçada, mas tem mais. Olha aqui, este e-mail, Letícia, é de alguém que supostamente estava do nosso lado. Diz que você não foi a única que decidiu empreender. Clara gesticulava freneticamente e envolvia muitos interesses. Mas o que mais pegou Letícia de surpresa foi o olhar de Miguel. Ele parecia distante, focado na explosão e na fumaça que dançava ao redor deles. O pânico visível em seus olhos fez o coração dela disparar. Miguel, o que você sabe? O que realmente está acontecendo aqui? Sua pergunta soou como um grito, e ele, de repente, se virou com uma expressão que Letícia nunca havia visto. Deixa isso pra lá, Letícia. Você não precisa se envolver mais. A esta altura, já estão prontos para incriminar você. Miguel gritou, mas a urgência em sua voz tremia, revelando um lado dele que Letícia não conhecia. Eu só queria proteger você, mas a coisa tá muito maior do que todos nós. Antes que pudesse processar a profundidade dessas palavras, uma terceira explosão ecoou através da rua, e uma onda de calor fez Letícia recuar. Pessoas gritaram. Que terror enquanto a fumaça começava a girar como um demônio em redor. O caos aumentou e a multidão se aglomerou em desespero, como se a realidade estivesse se desmaterializando. Nós precisamos sair daqui! Clara gritou, puxando Letícia pelo braço. Mas a determinação dela só aumentava. As revelações sobre Miguel e agora as ameaças de um lado que ela não entendia a deixavam paralisada. O que mais não sabia? Seus pensamentos eram um redemoinho de emoções contraditórias. Em um movimento rápido, Letícia virou-se e, sem pensar, ergueu o pendrive. Eu vou descobrir a verdade. Agora, intensamente para Miguel. Tire a máscara, Miguel. Quem não está com você está contra nós. E você não pode ficar. O que você? Saber pode nos safar ou nos enterrar. Suas palavras expeliram a intensidade da situação que cercava. Nesse momento tenso, toda a cena mudou novamente. Uma figura familiar se destacou entre a multidão. Era a Fernanda, sua ex-parceira. Agora de pé, com um olhar fulminante. Você não sabe de nada, Letícia. Você sempre foi uma marionete.
A voz dela cortou através do caos como uma faca afiada. Como você se atreve a aparecer agora? Letícia sentiu a adrenalina ferver. Você acha que não sei do que você é capaz? Acha mesmo que sabe? Você não está pronta para a verdade. E a verdade é que a próxima explosão não será a do carro. Não é só um escândalo. Você nunca será a vítima nessa história. O olhar de Fernanda dizia muito, e quando suas palavras martelavam a realidade de Letícia, um terremoto aconteceu dentro dela. Num instante, a raiva foi substituída por uma frieza abissal. A multidão a olhava, mas havia algo em seus modos que parecia conspirador. O que você deseja, Fernanda? Por que está aqui? Letícia agora estava cercada, não apenas por pessoas, mas pela manipulação emaranhada que tornava tudo mais denso. Mas num momento de fraqueza, a bomba que foi lançada do céu fez com que o chão sob seus pés tremesse. Uma nova onda de pânico se espalhou, enquanto a realidade se desmoronava. As chamas começaram a se alastrar. "O que foi isso?" Clara gritou, já recuando, enquanto o cheiro de fumaça se espalhava pelo ar. A multidão gemia e tudo desmoronava mais rápido do que Letícia imaginava. O pendrive voou de suas mãos, caindo na calçada entre as chamas. "Estamos perdidos!" Letícia gritou, sentindo que o tempo estava se esgotando. No entanto, uma nova luz revelou um segredo escondido. Entre a confusão, ela pressentiu que havia mais algo por trás de Fernanda, como se as sombras do passado finalmente a alcançassem. O que deveria ser uma libertação agora ameaçava prender todos. Era o caos tomado por uma nova reviravolta. E a única certeza que Letícia tinha era que tudo estava prestes a mudar novamente. O futuro tornou-se uma névoa densa. A pergunta deixava a boca de Letícia antes. Que ela pudesse calar. Até onde a verdade poderia levar todos eles agora? E mais importante, que pedaços estariam prontos para serem perdidos no caminho? A fumaça espessa serpenteava pelo ar, enquanto as chamas dançavam ao redor. Letícia sentiu o calor em seu rosto. Mas o que mais queimava era a mistura de raiva e desespero. "O que você quer de mim, Fernanda?" ela gritou, o som da sua voz sendo soterrado pelos gritos da multidão. O passado, agora mais presente do que nunca, se revelava como um pesadelo a cada segundo. "Eu quero que você entenda que sua inocência foi uma ilusão, Letícia." Fernanda se aproximou, os olhos fixos na CEO, enquanto a fumaça se elevava entre elas, como um véu sombrio. Um brilho ameaçador cruzou o olhar da ex-parceira. Todo mundo estava envolvido nisso. Todos nós éramos peões em um jogo muito maior. Com um golpe certeiro, a verdade a atingiu como um soco no estômago. Enquanto a multidão se aglomerava, Letícia percebeu que tudo o que havia construído estava se desmoronando. Clara a puxou, mas não havia como escapar do peso daquela revelação. Isso não pode estar acontecendo! Miguel, ao lado delas, estava pálido, a expressão de desespero, misturada a um remorso profundo. "Letícia, temos que sair antes que tudo vire cinzas!" Ele gritou, mas a intensidade do momento congelava o tempo. Era mais que uma luta pela sobrevivência. Era uma batalha pela verdade. "Não posso apenas fugir!" Letícia respondeu, seu tom firme, apesar do pânico. "A verdade precisa ser revelada. Se não agora, quando?" Nesse momento de clareza, das mentiras que a rodeavam, não podiam mais aprender. Havia um poder na vulnerabilidade, e ela estava disposta a enfrentá-la. E enquanto mais explosões ecoavam,
A multidão começava a se dispersar, mas a pressão interna crescendo dentro de Letícia a fazia permanecer firme. Eu não sou mais uma marionete nesse jogo maligno. Ela olhou intensamente para a ex-parceira. Você não vai me controlar novamente. Mas as palavras de Fernanda eram venenosas. Você não entende? Isso nunca foi sobre você. Você sempre foi uma massa de manobra. E seu tempo está se esgotando. E como se para reforçar sua mensagem, a sirene da polícia soou mais uma vez, enfatizando a urgência do momento. Pode acabar com isso! Letícia gritou para Fernanda, sua coragem se misturando à indignação. Nossos segredos não vão nos salvar, mas a verdade pode nos libertar. Nesse instante, uma nova onda de determinação surgiu. Vamos, Clara! Letícia puxou sua assistente, enquanto Miguel a seguia de perto. Juntos, precisavam sair daquele lugar e encontrar a resolução. Mas enquanto corriam, uma explosão mais forte iluminou o céu, seguido por escombros que voavam ao redor. Letícia não pôde deixar de pensar. A cada passo, o passado dela se tornava uma sombra mais forte. Temos que encontrar a verdade. Achamos o pendrive e tudo o que precisamos está lá. A fumaça envolvia seus corpos, mas o espírito de luta queimava intensamente dentro dela. Às vezes é preciso enfrentar a tempestade para encontrar a clareza, disse Clara com voz decidida. Enquanto a multidão começava a se acalmar, a polícia cercando a área. Com os olhos arregalados, Letícia percebeu a luz do dia despontando. A verdade, mesmo escondida, finalmente se mostrava. E ao tomar um último olhar para trás, uma nova esperança começava a surgir. Poderia enfrentar o que viesse pela frente. Mas, antes que tudo se dissipasse, a voz de Fernanda ecoou em seus pensamentos como um aviso. Você pode ter vencido esta batalha, mas a guerra a espera. A dúvida pairava enquanto Letícia se afastava, mas a determinação a impulsionava. Agora, uma nova fase estava se iniciando. O passado havia sido exposto, mas o futuro? O que mais seria revelado? E enquanto Letícia escapava do caos, uma convulsão de revelações possíveis preenchia o ar ao seu redor. Agora que você acompanhou essa jornada incrível, não perca tempo. Vocês precisam se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais conteúdo como esse. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.